Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Salve o meu Congá, salve o seu Congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Para quem está chegando agora, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente. Agora também fazendo vídeos presenciais em nosso canal. Aliás, nosso canal já tem 4 anos de trabalho, com vídeos curtos, bem compactos, bons de assistir, naqueles momentos de folga que você tem e que você tem aquela oportunidade de perguntar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho sobre a nossa religião. Então, se puder, se tiver um tempinho, vasculhe os vídeos do nosso canal, porque tem muita coisa já feita maravilhosa, que poderá só engrandecer ou poderá responder muitas das suas dúvidas. Agora, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Um assunto que todo mundo fala, mas poucos explicam, que é umbral e aruanda. Qual a diferença de um de outro e o que acontece lá. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender o que é umbral e o que é aruanda. A palavra umbral vem do latim umbra, que significa sombra. E Aruanda é uma corruptela da palavra Luanda, que é a capital de Angola. E nós vamos explicar o porquê, dentro da nossa religião, nós chamamos assim esses lugares. Aliás, o termo umbral é um termo importado, não é africanista, veio da doutrina espírita. Fala-se que os primeiros que falaram sobre umbral, no caso, foi André Luiz, nos seus trabalhos. Agora, isso não significa que é coisa de espírita, que isso é coisa das obras de André Luiz. Na verdade, nós encontramos umbral em todas as religiões. O africano chamava umbral de Ona, Buruco, que são os maus caminhos, que seriam lugares que eles descreviam a presença de espíritos ali inferiores que por ali transitavam. Então nós encontramos em qualquer religião. No catolicismo chamam de purgatório. Se você ir no Egito, e no Vale dos Reis, e no túmulo do faraó Ramsés IX, você vai cair de costas. Porque quando você entra no túmulo dele, você olha para as paredes, você leva um susto. Porque está todo escrito com desenhos, e a língua deles, eles escreviam em hieróglifos, que é o tipo de escrita que eles tinham, o livro das cavernas. O que é o livro das cavernas? Está todo descrito naquela passagem. O livro das cavernas é um manual de como entrar e sair das regiões umbralinas. Então nós encontramos, gente, em todo lugar. Nos lugares mais incríveis, mais inadmissíveis que você possa imaginar. Então, antes de ficar torcendo o nariz e dizer que é coisa de espírita, gente, todos nós falamos. Inclusive os nossos guias estão sempre se referindo a ele. Inclusive eles falam, eles usam a nomenclatura, o nome, o umbral que o espiritismo adotou. Então nós temos, gente, que ter humildade de ouvir e compreender essas coisas. Porque de fato são. Não sou eu que estou inventando, é fato dentro dos terreiros. Nós temos que compreender que a Aruanda e o umbral, eles têm apenas uma leve semelhança. Os dois são mundos paralelos ao nosso. É verdade, mundos paralelos. E mais, falam assim que são mundos espirituais. Muitas vezes falam em colônias espirituais. A gente fala assim, mas na verdade eles são formados por energias semimateriais. Porque muitas das coisas que lá tem parcela, um percentual das energias que tem nesse mundo físico que nós habitamos. Então não é totalmente espiritual. Lá tem um tempero, uma parte de energia que pertence ao plano material aqui também, lá, nesses lugares. Bom, todo mundo acha que conhece umbral e todo mundo acha que conhece Aruanda, só que não. Nós nos valemos muito da descrição dos médiuns sobre isso.
Se você entrar na internet, nos canais da internet, nos relatos de médiuns, você vai encontrar horrores sobre esses lugares. Um dos canais que eu mais assisto e mais recomendo são aqueles canais que falam, canais sérios, que falam de pesquisa séria sobre experiência quase morte, que eles chamam de EQM, que é quando uma pessoa, por exemplo, sofre uma parada cardíaca ou sofre um processo que muitos julgam que seria uma morte, ele se desdobra, o espírito solta do corpo e vai para outros lugares e passa a frequentar os planos espirituais. Quando a pessoa é ressuscitada, quando o coração volta a bater, e às vezes é uma questão de segundos, mas lá na espiritualidade são horas, são dias, porque o tempo daqui não é o tempo de lá. Quando o espírito retorna ao corpo, ele vem com uma descrição enorme do que viu e do que presenciou, e bate e fecha com tudo que os nossos guias falam. Então não é uma questão de nós assim imaginar não, gente, já tem relatos, isso é ciência. Existem departamentos, principalmente na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, está estudando há anos essas experiências, tentando provar que existe algo além da morte, que alguma coisa sobrevive à morte. Eles não chamam de alma, eles não chamam de espírito, eles chamam de consciência. Para tentar desligar de qualquer contexto religioso. Mas de fato nós estamos falando da mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Então nas regiões umbralinas nós encontramos diversos relatos. Inclusive eu já tive a felicidade de escutar médiuns comentando sobre essas regiões. E eu posso aqui discorrer desde o início. Muitos de vocês vão começar pelo umbral. Vamos fazer uma turnê pelo umbral. Venha comigo que eu vou contar para você. O umbral não está lá, não está acolá, não está longe, está aqui, bem pertinho. O umbral é uma continuação desse plano físico. Muitos médiuns relatam que para chegar no umbral não vão assim para uma viagem interplanetária para muito longe, não. É como se eles fossem assim, gente, a grosso modo, como se eles fossem indo por uma rua, até o final de uma rua, e entrassem no umbral, atravessassem um portão e já estivesse lá. De tão ligado que esse plano físico está com o umbral. Lá habitam e lá ficam os espíritos atrasados, os espíritos que têm problemas ainda, que ainda não tenham condições de irem para Aruanda, que é um lugar bem diferente, que nós vamos falar para vocês. O umbral não é um lugar permanente. O umbral não é um inferno. A Umbanda não acredita no inferno, porque não pode acreditar que Deus, esse criador do universo, do infinito, tenha criado uma prisão para nós, passar o resto da imortalidade sofrendo ali. Se nós não faríamos isso com um filho nosso, você imagina Deus, que criou todo esse universo. Olhe para o céu à noite para ter ideia da grandeza desse criador, que a gente pode chamar com o nome que quiser. Então o inferno como lugar fixo, eterno, não existe. O umbral se assemelha muito mais ao purgatório católico, porque o purgatório, na verdade, também não é um lugar. É um tempo, é um prazo que o espírito se prepara para ir para o céu. Então o purgatório também é um lugar temporário, e o umbral também. Aí você vai me dizer, mas como o umbral é temporário? O umbral é criado da soma dos pensamentos das pessoas desse plano físico. Como a maior parte das pessoas, infelizmente, por causa da evolução do nosso planeta, do nosso mundo, é formado por pessoas que pensam mal, desejam mal, querem o mal, então cria-se essa atmosfera pesada, esta soma de pensamentos pesados em torno do planeta. Este lugar chumba, puxa como um imã esses espíritos recém-desencarnados.
Eles não conseguem ir para outros lugares, porque eles estão numa densidade tão pesada espiritualmente, por tamanha afinidade, que ele gruda como um ferro num ímã nesse lugar. E ali ficam. Pode ficar um dia, um ano, pode ficar dezenas de anos, pode ficar milhares de anos, dependendo do que eles fizeram, do como eles pensam e como são. Nós sabemos pelos relatos da espiritualidade superior que há espíritos que ficam milhares de anos. E existem aqueles que ficam, às vezes, algumas horas, só se preparando, vamos dizer assim, para ascender, para ser convidado a ir para as esferas superiores. Como se fosse um lugar de limpeza, de faxina. Aliás, é para isso mesmo. Umbral não é castigo, não. É um lugar para você se depurar, se limpar, baixar a bola, baixar a poeira, para poder ascender para lugares que têm uma vibração, uma frequência muito diferente. Então, o umbral é um lugar de trabalho intenso na nossa espiritualidade. Claro, ali é frequentado permanentemente, principalmente pelo povo de Exu, que ali entra e sai o tempo todo para resgatar pessoas, para trabalhar com aquelas pessoas, para aconselhar aquelas pessoas. E às vezes até, como nós já tivemos a oportunidade de ouvir, enfim, presenciar, negociam a libertação dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa, quando desencarna, ela tem tantos inimigos espirituais, ela fez tanto mal para tanta gente, que ele fica quase como embolado com essas pessoas, quase enraizado com essas pessoas, que não querem que ele vá embora dali, eles querem punir aquela pessoa pelo mal que fez. Mas aí vai ali o Exu, porque é pedida a compaixão, a misericórdia, às vezes uma mãe, uma prece de uma pessoa que se preocupa com aquela pessoa. Veja a importância da prece. Pedindo, rogando a Deus que aquela pessoa seja amparada, que tenha luz, para poder finalmente se libertar. Aí o Exu vai ali, conversa com aqueles obsessores, conversa às vezes com lideranças de obsessores, que às vezes são aqueles líderes e que têm que ser extremamente respeitados. Aquelas lideranças de agrupamentos espirituais inferiores. Você não chega assim no umbral, eu tenho luz, eu estou protegido pelos caboclos, eu mando e faço aqui. Não. Você entra com muito respeito, pisando fino ali, pedindo licença e com muito cuidado. Porque ali existem entidades com uma força tremenda, liderando milhares de espíritos. Aí os nossos Exus, olha a valentia, a coragem dos nossos Exus. Adentram esses ambientes, sentam na frente dessas lideranças e dizem assim: o que a gente tem que fazer para liberar o fulano? Ah, mas o fulano tem que ficar mais algum tempo aqui. Vamos conversar, vamos ver se é possível. Ele conversa, ele argumenta, enfim, fazem trocas de energias. Sim, às vezes uma oferenda que você entrega para um Exu, que você às vezes não dá muito valor, acha que é só uma comida qualquer, aquela oferenda às vezes vai ser dinamizada em energia para a troca daquela pessoa, que vai ser libertada desses espíritos. Então uma oferenda não é só um agrado para o Exu, às vezes é uma ferramenta de trabalho, por isso que às vezes o Exu está nervoso pedindo: por que você não me entregou oferenda? Às vezes ele já tem um compromisso com aquele material. Para quem não acredita nas oferendas, nos trabalhos que a Umbanda faça, talvez seja um pouco difícil de compreender tais coisas. Mas para nós que frequentamos, que trabalhamos todos os dias com eles, isso é assunto corriqueiro dentro dos nossos trabalhos. Por isso que às vezes você não pode atrasar um trabalho. Eu entrego daqui um mês, daqui um ano, me esqueci, um dia eu faço. Às vezes até pior, porque às vezes vai provocar aquelas entidades, as entidades vão ficar indignadas porque não receberam o acordo, o acerto, e aí a surra vai ser dobrada. Então por isso que nós temos que ter bastante cuidado com o que fazemos e muita responsabilidade. A nossa religião não é brinquedo e tem que ser cuidada e respeitada por todos nós. E nós aprendemos principalmente graças aos médiuns essas coisas. Tem muito médium de projeção
que é o médium de projeção? É o médium que dorme, o seu espírito se liberta temporariamente do corpo e vai. Ele pode ir para um umbral, trabalhar ao lado dos Exus. Ele pode ir para o próprio terreiro onde o médium frequenta, trabalhar ali dentro. Ele pode ir para Aruanda, trabalhar com outras entidades. Nós não ficamos parados. Nosso trabalho, gente, não termina na sessão da semana. Nosso trabalho como médium de Umbanda é 24 horas. É dando uma palavra de conforto, é dormindo, nos desdobrando e indo para a espiritualidade trabalhar. Qual de nós? Eu tenho certeza que você deve ter muitos relatos a respeito dos sonhos que tiveram. Coloque aqui nos comentários as histórias que você conhece. Tem muita história linda que eu acho que merece ser dividida com as pessoas. Coloque aqui nos comentários, conte para todos. Acho que todos merecem saber. E tem um médium também de dupla vista, como a gente chama. O que é o médium de dupla vista? Aquele médium que enxerga os espíritos de olhos acordados, bem desperto. Aquele que está sentado, e não é tão raro acontecer dentro dos nossos trabalhos, ou médiuns assim, dentro da nossa Umbanda, está muito bem sentado, quando vê, passa um espírito, conversa com ele, diz alguma coisa e vai embora. E dentro disso ele aprende muita coisa, às vezes recebe uma orientação, ou ouve uma história. Esses médiuns também têm histórias para contar. Então esses médiuns são muito importantes para nós, porque eles são verdadeiros assim, guias turísticos. Olha a palavra que eu inventei, guias turísticos nesses lugares. Eles vão, frequentam, andam, levam às vezes outras entidades, voltam e nos contam o que encontraram. Aí você diz assim, mas só acontece na Umbanda, só acontece no Espiritismo. Não, gente. Quem não sonha? Quem já não sonhou com uma coisa assim? Quem já não teve uma revelação, algo que depois, mais tarde, se provou que era verdadeiro? Alguém confirmou, disse, aconteceu comigo mesmo. Foi assim. Quem já não teve uma experiência assim? Então, despertem, abram as cabeças, escutem. Aprendam a escutar não só o seu pequeno universo. Abram, a Umbanda é universalista, ela enxerga 360 graus, ela enxerga em todas as direções. Nós temos que estar com os olhos abertos para perceber esses relatos extraordinários que acontecem do plano espiritual superior atuando nesse plano o tempo inteiro. Basta estar com a mente aberta. E isso é importante que nós tenhamos isto. Agora, vamos falar também da questão importante das pessoas que frequentam, quem fica ali. O umbral se caracteriza por duas coisas, bem severas, gente. A primeira, a ociosidade é que comanda ali. O que é ociosidade? A maior parte dos espíritos que frequentam e que vivem ali naquela região, porque gostam, porque é bom, porque é divertido, porque ali tem tudo que ele gosta. Geralmente não são coisas boas, né, gente? É um lugar bem complicado de estar. Tem de tudo pouco e de tudo pior. Mas ele adora estar por ali. Ele não gosta de trabalhar na espiritualidade superior, ele gosta de ficar a maior parte do tempo sem fazer nada, só usufruindo daquilo que ele encontra ali. São espíritos vampiros e vampirizantes. Vampiro é aquele que se encosta, não é só o vampiro dos filmes, é aquele que se encosta para sugar energias de pessoas, de objetos, seja lá o que for, ele tá sempre sugando energia. Então são espíritos que não gostam desse tipo de trabalho, desse tipo de atividade que na Aruanda, por exemplo, acontece. A ociosidade é a tônica constante desses lugares. Se usar essas palavras de livro, mas é exatamente isso. O pessoal não gosta de fazer nada lá no umbral. Ou se gosta é só para infernizar mesmo a vida dos outros. Porque é como eles vivem, são espíritos vingativos, cheios de ódio, querem se divertir, acham que diversão é assim e não tem outro modo de se divertir. Ok? E também existe algo terrível lá: escravidão.
A escravidão ainda existe lá nas regiões umbralinas e é algo constante que nós vemos os relatos disso. Eles escravizam, sim, eles pegam muitas vezes espíritos que chegam lá e colocam nos trabalhos, eles não podem perguntar e tem que trabalhar como escravizados ali. É terrível, gente, é terrível o plano umbralino. Há histórias incríveis que você encontra em todas as literaturas. Inclusive, eu recomendo muito os livros de Robson Pinheiro, que contam muito das regiões tanto umbralinas quanto as regiões da Aruanda. Vale a pena ler. Aliás, sobre Robson Pinheiro nos revela o seguinte: nós falamos geralmente das colônias espirituais de uma forma genérica e falamos de Aruanda como um mundo que nós não sabemos exatamente onde fica, mas seria um lugar habitado pelos espíritos superiores, onde para lá vão os nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossas crianças e todos os espíritos de luz que tenham esse tipo de pensamento vão para lá. Seria, assim, vamos dizer em outras palavras, o céu. Mas o céu não é a palavra certa para definir Aruanda. O céu é um lugar, como eu imagino, aquele monte de anjinho, tudo sentado sem fazer nada, tocando harpa o dia inteiro. Não, o céu, a Aruanda não é nada disso. A Aruanda é um lugar de trabalho. Diferentemente do umbral que ninguém quer fazer nada, a Aruanda, as entidades não têm horário para trabalhar. Vocês vejam bem, às vezes quando a gente atrasa, isso eu já falei sobre a hora, tem um vídeo maravilhoso do nosso canal que eu falo do tempo, de como nós não deveríamos atrasar os nossos trabalhos, as nossas sessões, achando que a entidade vem quando a gente quer. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para que você possa ter esse tipo de acesso. Bem, nesses lugares de energias espirituais superiores à Aruanda, são espetaculares. Eu vou contar rapidamente para você, porque o meu tempo já está findando aqui. Aruanda é um lugar maravilhoso. As pessoas descrevem, os médiuns descrevem, são aqueles lugares. Quantas vezes nós escutamos? Eu sonhei essa noite que eu fui lá, visitei o meu pai que desencarnou. Meu pai estava tão bem, ele estava num lugar tão bonito. Havia prédios enormes, iluminados e vidraçados, jardins como eu nunca vi, com flores de coloração também que não tem. Porque as flores lá, as plantas lá, não é como as plantas daqui, que tem alguma folha amarelinha, algumas estão mais queimadinha, outras estão meia murchinha, não. É tudo assim, parece que são de plástico, vamos falar assim. Aquelas flores lindas, tudo perfeito. As cores são muito vivas, as cores são muito brilhantes. É muito diferente daqui, onde lá os espíritos de luz se reúnem para trabalhar, para estudar. Lá tem hospitais daqueles espíritos que ficaram muitas vezes muito tempo no umbral, que estão desvitalizados, estão se sentindo enfraquecidos, são transportados para essas colônias espirituais. Estou me referindo especificamente a Aruanda, onde ali vão receber o tratamento. Lá na Aruanda é onde vão os nossos caboclos e nossos pretos velhos. Diz Robson Pinheiro que a Aruanda é uma colônia espiritual. Não é um lugar genérico, é uma colônia espiritual específica, onde para lá vão todos os espíritos comprometidos com os cultos afro-brasileiros, de um modo geral, com a cultura afro-brasileira. Todos vão para lá estudar, receber orientação dos guias, das suas missões. Quando acordam, sabem o que devem fazer. Muitas vezes vão estudar lá. O trabalho lá é constante. Muitos também se reúnem em grupos, em agrupamentos, tipo assim, excursões lideradas e chefiadas por entidades de luz, um caboclo, um preto velho, que vai a algum lugar para um tratamento e esses ficam assistindo, esse grupo fica assistindo, aprendendo como é que se trabalha, o que eles dizem, como é que eles fazem. Então, os trabalhos da Aruanda não é assim um jardim bonito no plano espiritual onde todo mundo se encontra para não fazer nada. Não.
É um trabalho de estudo, é um trabalho que funciona 24 horas. É um verdadeiro formigueiro, que é como nós usamos a terminologia. Formigueiro é um lugar que não para nunca, é um entra e sai. É um formigueiro de entidades de luz trabalhando pelo progresso do planeta. E se reúne por afinidade. Espíritos de luz se reúnem com espíritos de luz. Espíritos atrasados que pensam mal vão se reunir com quem eles gostam, com quem pensa igual a eles. Simples assim. Então nós podemos dizer que existem esses dois mundos paralelos, mas não pensem vocês que existam só esses dois mundos. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus já tinha dito: há muitas moradas na casa de meu Pai. A física quântica está estudando a teoria das cordas, onde hoje fala-se em mundos paralelos ao nosso. Quantos mundos paralelos existem? Será que os mundos se intercambiam como cascas de cebola, um ligado ao outro? Quantos mundos paralelos devem existir além do nosso? Eis uma pergunta que a ciência vai resolver. Enquanto isso, nós, irmãos da espiritualidade, estamos estudando afinco para trazer até vocês esse tipo de informação. Então, até a próxima. Esperamos encontrar você aqui.